tese chamada Banalidade do Mal. Essa tese foi apresentada por uma filósofa chamada Hannah Arendt na década de 60. E por que eu estou falando sobre ela? Porque muitas das coisas que estão rolando agora têm relação com essa tese aí. A Hannah Arendt é uma filósofa sobrevivente de campos de concentração. Ela tem uma história bem peculiar, porque apesar dela ter desenvolvido bastante a filosofia dela, ela também era muito conhecida no meio literário. E aí, em determinado momento, ela foi chamada para cobrir um julgamento de um carrasco nazista. Esse carrasco nazista era Eichmann, que foi capturado pela Mossad, que é o serviço secreto, de Israel, e foi levado até Israel para ser feito o julgamento. E esse julgamento, gente, ele teve uma cobertura midiática absurda. E uma das pessoas que foram chamadas para fazer essa cobertura foi a Hannah Arendt. E eu vou explicar um pouquinho dessa história. Eichmann foi um dos responsáveis por fazer boa parte da logística de transporte dos prisioneiros judeus. Ele criou toda aquela estrutura do pensamento, de carregar as pessoas de trem, e ele teve um envolvimento grande sobre a questão das câmaras de gás. Mas o que é interessante dessa história do Eichmann é que depois que ele foi capturado, ele começou a passar por um julgamento, ele se apresentou praticamente como uma vítima. Na verdade, no julgamento dele, ele sempre dizia: eu cumpri ordens, eu cumpri ordens, eu cumpri ordens. Quando ele começou a fazer essa fala, isso deu um insight na cabeça da Hannah, e ela percebeu que o problema que ela estava se deparando era muito maior. A tese da banalidade do mal, que foi a tese que foi consequência do pensamento da Hannah Arendt, ela é muito complexa e muita gente não entendeu na época. As pessoas na época estavam achando que ela estava meio que justificando os crimes ou, de uma certa forma, tirando a responsabilidade do Eichmann nos crimes. Mas, na verdade, ela estava mostrando um problema muito maior. Ela estava mostrando que uma sociedade em situação de colapso ético tende a banalizar o mal, ou seja, tende a normalizar a perversidade e a maldade. A gente deixa de ter os monstros pintados, assustadores, que de uma certa forma dão uma calma pra gente quando a gente percebe que aquele que cometeu um crime terrível é um monstro, mas na verdade não é um monstro, é uma pessoa normal, do cotidiano. É o nosso vizinho, é o professor, são os nossos pais, nossos tios, somos nós muitas vezes. A tese da banalidade do mal mostra que as pessoas que podem fazer as maiores perversidades são pessoas comuns que vivem numa sociedade que está em total colapso ético. Então, simplesmente, ela pode fazer uma barbaridade seguindo ordens. E aí é que a gente traz um pouquinho dessa história para o que a gente está vivendo no mundo hoje. A gente tem percebido que a extrema-direita ela tem crescido muito no mundo e ela tem uma característica muito anti-igualitária, Aquela ideia de que nem todos devem ter direitos civis. E ela é sutil. E essa sutileza faz com que a gente comece a ver pequenos atos de barbárie e normalize esses atos. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do que acabou de explodir nos Estados Unidos, do governador do Texas, que ordenou que os oficiais da fronteira jogassem bebês e crianças dentro do rio da fronteira. Essa história é tão surreal que me dá até um lápis para falar, mas ele simplesmente ordenou. E o que os agentes da fronteira fizeram? Questionaram as ordens? Não. Eles aceitaram as ordens e fizeram o que foi ordenado. Entendeu a estrutura da banalidade do mal? Essas pessoas são tão perversas quanto quem deu a ordem. E é tão normal fazer o mal, é tão absurdamente corriqueiro na cabeça deles, há tanta falta de ética na vida deles, que eles fazem aquilo sem nenhum tipo de culpa. E aí, se alguém o perseguir, ele fala: não, foram ordens do Estado, foi ordem do meu chefe. Ué, mas se a ordem do chefe não passa por um crivo ético? Esse é o questionamento. A gente pode pegar também um outro exemplo na Itália, que tem uma primeira-ministra de extrema-direita que ela começa a reduzir os direitos dos homossexuais, dos casais homoafetivos. Eles têm tirado os direitos gradativos dos casais homoafetivos de adotarem crianças. E aqueles que já têm crianças adotadas, eles estão meio que tirando os laços que relacionam essas crianças com esses pais. Muita gente ultraconservadora vai dizer assim: tá tranquilo, qual o problema disso? Eu também sou contra isso. Aí que tá, se você é contra isso e você concorda com uma atitude tão perversa dessa, talvez você seja tão perverso como um Eichmann ou como qualquer carrasco nazista que justificou as perversidades dizendo que seguia as regras. Muitas vezes a gente concorda com aquilo porque lá no fundo a gente normaliza essa perversidade. Mas já observou que a gente nunca normaliza a perversidade com os nossos, É sempre com o outro. Essa é a questão. A gente sempre normaliza o mal quando é com aquele que a gente considera diferente, quando é com aquele que a gente considera inferior,
quando é uma minoria ou um grupo social que não faz parte do seu. Uma das coisas que mais vai chamar a atenção da Hannah nessa tese é exatamente isso. Não é que o Eichmann não seja perverso, ele é muito perverso, ele é extremamente perverso, como todos aqueles que cometem crimes contra a humanidade. Só que ele não é um monstro que a gente pinta, ele é uma pessoa normal, e é isso que assusta. Pessoas normais são capazes de fazer barbaridades, pessoas normais são capazes de qualquer coisa. E aí, o mal, a perversidade, ela se torna banal nesse processo. Porque simplesmente a gente normaliza o errado. A gente passou 4 anos na mão do Bolsonaro, né? Já percebeu quanta gente normalizou o fato de que 700 mil pessoas morreram na pandemia? E que dessas 700 mil, 400 poderiam ter sido salvas se a vacina chegasse a tempo? Quem normaliza esse tipo de coisa está inserido nesse contexto de banalidade do mal. E quando essa pessoa é questionada, ela tenta dizer assim: não, que isso? Eu jamais faria isso. Será? Será que se um dia essa pessoa não recebesse uma ordem ou tivesse poder em mãos, ela não faria um ato de perversidade? É isso que a tese da banalidade do mal nos faz pensar. Ela nos faz pensar até que ponto a gente está tão sem ética, sem noção ética, a gente está tão em colapso que a gente não normaliza a barbárie e que a gente não justifica a barbárie, como se os meios justificassem os fins. Os meios, quando são barbárie, nunca justificam os fins. Mas quando a gente está em uma sociedade inserida em banalidade do mal, a gente começa a justificar. E nesse momento, boa parte do mundo ocidental e o mundo que está ali agregado aos ocidentais, como a gente, está normalizando a barbárie. E isso é extremamente perigoso.